Olá pessoal, esse vídeo vai ser um react a uma live da Multiversal, onde eles tentam levar a tese de que os cristãos eles não eram judeus, eles eram todos romanos, não tem nada a ver com o judaísmo. Eles se apropriaram das escrituras judaicas, mas eles não eram judeus, não saiu de lá, né? Bom, eles, numa primeira parte, eles vão citar textos da escritura judaica, né? Então vão se referir ao Talmud babilônico no Avodazara, que é um texto datado de 450 a 550, século V. Tá? Depois eles vão pegar um texto de Ibn Ezra, do século XII, e depois o Sanhedrin 98a do Talmud, também do século VI. Então veja, e depois também um comentário de Esdras ben Salomão, ao Cântico dos Cânticos, também um texto tardio. Todos esses textos são tardios, né? Você usar um texto do século XII para tirar uma conclusão de Jesus histórico, aí, pô, isso não dá, não é razoável, né? Isso já está impregnado de uma. Cristãos e judeus já estão definitivamente separados e estão se matando uns aos outros, tá? Tá havendo uma animosidade muito grande entre os dois. Então, isso já tem que ser analisado sobre essa ótica, né? Então, o que os textos ali estão dizendo é que Jesus não era o Cristo. Mas isso não chega a ser grande novidade, né? Sim, todos sabem que os judeus não aceitam Jesus como Cristo. Ponto. É por isso até que se separaram. Uma razão principal de separação foi exatamente essa. Então, não há novidade de você citar textos judaicos para mostrar que os judeus não acreditam que Jesus era o Messias. Sim, concordo. Isso aí está bem claro que não, eles não acreditam de que Jesus não era o Messias. Ponto. Agora vamos ao texto que seria que trataram, né, que é o texto do Juliano. É um texto ali do século IV, e que ali, então, seria uma evidência de que os evangelhos não existiram. Bom, eu tenho falado isso várias vezes, né, que não temos aí, nos primeiros séculos, incluindo o século IV, tá? Não temos nenhuma evidência dessa discussão de que Jesus não existiu. Então ele traz esse texto dizendo, opa, temos aqui no século IV um texto dizendo que Jesus não existiu. Bom, vamos ver o texto. Vamos ver o texto, então. Eu vou pegar aqui, na verdade, eu já traduzi e fiz umas marcações. Então, para eu não me perder, eu já vou trazer ele aqui no Word. É da mesma página que eles estão trazendo, tá? Vou trazer aqui no Word e vou trazer aqui alguns textos aqui. Então, começo do texto, primeiro parágrafo. Penso eu conveniente expor a toda a humanidade as razões pelas quais eu estava convencido de que a fabricação dos galileus é uma ficção de homens composto pela maldade. Embora não tenha nada de divino, ao fazer pleno uso daquela parte da alma que ama a fábula e infantil e tola, ela induziu os homens a acreditar que o conto monstruoso era verdade. Então, veja, explorou essa parte da alma humana que acredita em fábulas, é infantil e tola. Então, está dizendo isso. Aqui eu vou pegar aqui no texto que eu peguei aqui, que ele fala, é o mesmo parágrafo, né? Então, parece para mim ser próprio que eu devo explicar a todos os homens as causas através das quais eu estou convencido que esta maquinação fraudulenta. É interessante que aqui a palavra maquinação é usada com tom depreciativo, né? Achei interessante isso. Isso já vem dos gregos, né, que depreciavam a questão das artes manuais, né? Então, dos Galileus é uma ficção dos homens. Então, vamos ler esse parágrafo aqui com calma. Olha só. Para o Juliano, isso se trata a uma maquinação fraudulenta, tá? Maquinação fraudulenta. Maquinação fraudulenta. Mas para Multiversal, os evangelhos não são maquinação fraudulenta.
Eles foram feitos pelo Império Romano como instrumento de propaganda romana. Como é que é uma maquinação fraudulenta? Ora, mas é uma fraude? Não, está fazendo propaganda do Império Romano. Ora, então Juliana aqui não entendeu o negócio, não é maquinação fraudulenta. É uma propaganda do Império Romano. Agora, vamos prosseguir aqui. De quem? Maquinação fraudulenta de quem? Dos romanos? Não, dos galileus. Galileus? Galileus? Será que é Galileia? Galileus é da Galileia. E é daquela região. Ah, então essa invenção, essa maquinação fraudulenta tem sua origem aonde? Na Galileia. Caramba! Ah, então é lá mesmo, né? Ah, então não foi em Roma. Então veja, Juliano, no primeiro parágrafo, diz que não foi uma propaganda romana, foi uma maquinação fraudulenta. E quem inventou isso não foram os romanos, foram os galileus, que viram aonde? Na Galileia. Então, assim, no primeiro parágrafo, a coisa já saiu totalmente fora do que a multiversal esperaria, cara. Já no primeiro. Agora, ele está dizendo aqui que Jesus não existiu? Não, ele está dizendo que Jesus, Deus, isso é que é uma invenção. Vamos prosseguir aqui. Ele vai falar aqui, ó. Vale a pena lembrar em poucas palavras de onde e como chegamos pela primeira vez a uma concepção de Deus. Em seguida, comparar o que é dito sobre o divino entre os helenos e os hebreus. Então, ele vai falar do conceito de Deus entre os helenos, o conceito de Deus entre os hebreus, e indagar daqueles que não são helenos nem judeus, mas pertencem à seita dos galileus, sim, porque eles estão separados já. Eles já são separados, já não é mais judeu aqui. Aqui é cristão, século IV, já está separado. Porque eles preferiram a crença dos judeus à nossa. E qual, além disso, pode ser a razão pela qual eles nem mesmo aderem às crenças judaicas, mas também as abandonaram e seguiram seu caminho próprio. Então, eles seguiram um caminho próprio. Eles começaram como judeus e seguiram um caminho próprio. E criaram uma imagem de Deus em que Jesus é Deus, que não está no texto hebraico. E também, muito menos, no texto dos helenos. Vamos pegar mais uma parte aqui. Isso vai ficar mais claro. Vamos ver aqui. Deixa eu descartar aqui algumas partes. Aqui. Mas quando ele se tornou homem, Jesus, que benefícios ele conferiu aos seus próprios parentes? Não, respondem os galileus. Eles se recusaram a ouvir Jesus. Está se referindo àquela passagem do Evangelho que a família de Jesus, não, né? Chama ele até que está fora de si, né? Como foi então que esse coração duro e o povo obstinado deu ouvidos a Moisés, mas Jesus, que ordenou os espíritos e andou sobre o mar, expulsou demônios e, como vocês mesmos afirmam, fez os céus e a terra, pois nenhum de seus discípulos se atreveu a dizer isso a respeito deles, exceto João. E ele não disse isso claro ou distintamente. Ainda assim, admitamos de alguma forma que ele disse isso. Não poderia se Jesus mudar as disposições de seus próprios amigos e parentes a fim de salvá-los? Quer dizer, se Jesus tem tanto poder assim a ponto de fazer esses milagres que vocês estão dizendo aí nos evangelhos, ele não poderia converter a sua própria família? Agora, nota o que ele está falando aqui. Ele está falando aqui que nenhum dos seus discípulos se atreveu a dizer que Jesus fez os céus e a terra. Essa característica divina de Jesus, ele não está nos discípulos. Isso só está onde? Evangelho de João. Quem que escreveu o Evangelho de João? Foram os flavianos? Olha, eu me esforço para entender a multiversal. Eu me esforço, cara. Mas olha só, eu juro para vocês que até agora o que eu entendi é que os flavianos não escreveram o Evangelho de João, cara. Me corrija aí, cara. Me corrija aí. Pois ele está dizendo aqui que essa fábula começou com João. Que fábula ele está dizendo? A de Jesus histórico? Não, a de Jesus Deus.
ele vai falar isso mais claramente. Não, Antônio, você não entendeu direito o texto. Vamos mais à frente. E por que você não obedece nem mesmo às tradições dos hebreus ou aceita leis que Deus lhe deu? Não, vocês abandonaram o ensino. Abandonaram o ensino deles. Então eles começaram como judeus. Isso é Juliano que está falando, cara. Eles abandonaram o ensino deles. Deles de quem? Dos judeus. Ai, meu Deus do céu. Vai à frente. Mas que não apenas os galileus dos nossos dias, mas também os dos tempos mais antigos, aqueles que foram os primeiros a receber o ensino de Paulo, eram homens desse tipo. É evidente pelo testemunho do próprio Paulo, uma carta dirigida a eles. Pois, ao menos que ele realmente soubesse que eles haviam cometido todos esses atos vergonhosos, ele não era, eu acho, tão atrevido a ponto de escrever para aqueles próprios homens sobre sua conduta, em linguagem pela qual, embora na mesma carta, ele incluísse tantos elogios a eles como deveriam ter coragem. Bom, eu nem sei por que eu marquei isso aqui, cara, porque isso aqui eu não entendi nada que está escrito aqui. Vamos ver, eu tenho uma outra passagem que é mais interessante. Agora, uma vez que os galileus dizem que, embora sejam diferentes dos judeus, eles ainda são, precisamente falando, israelitas, de acordo com seus profetas, quer dizer, eles estão dizendo isso, e que obedecem a Moisés acima de tudo, e os profetas nós judeus, vejamos em que aspectos eles concordam com esses profetas. E se entre vocês, por acaso, vocês possuírem uma única declaração de Moisés com relação a isso, vocês são obrigados a produzir, pois as palavras, o Senhor vosso Deus sucederá dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Certamente não foram ditas do filho de Maria. Ele está dizendo que os profetas não estão profetizando Jesus. Como poderia ser quando, segundo vós, não nasceu de José, mas do Espírito Santo? Pois, embora sua genealogia vos rastreie José até Judá, você não poderia inventar mesmo isso plausivelmente, pois Mateus e Lucas são refutados pelo fato de discordarem sobre suas genealogias. Ou seja, novamente, Jesus não veio dos profetas, as genealogias não batem. Ele está dizendo que Jesus não é o Messias profetizado pelos judeus. Esse é o tema que ele está colocando aqui. Aí vem aqui, de qualquer forma, nem Paulo, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos se aventuraram a chamar Jesus de Deus. Mas o digno João, visto que percebeu que um grande número de pessoas em muitas das cidades da Grécia e da Itália já haviam infectado por essa doença, e porque ele ouviu, suponho, que até os túmulos de Pedro e Paulo estavam sendo adorados, secretamente é verdade, mas ainda assim ele viu isso, eu digo, foi o primeiro a se aventurar a chamar Jesus de Deus. Então, quem é que está inventando as fábulas? João. João é o primeiro a aventurar a chamar Jesus de Deus. Porque, segundo Juliano, nem Paulo, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos se aventuraram a chamar Jesus de Deus. E note que ele está falando dos túmulos de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo não é ficção. Ele está se referindo aos túmulos de Pedro e Paulo que são adorados no tempo dele. Ele está dizendo isso. Então a invenção aqui para o Juliano é você chamar Jesus de Deus. E isso começou por quem? Isso começou pelo Evangelho de João. Porque ele foi o primeiro a se aventurar e chamar Jesus de Deus. No entanto, essa doutrina maligna se originou com João. Mas quem poderia detestar como merecem todas as doutrinas que você inventou, como uma sequência, enquanto você continuar adicionando muitos cadáveres recém-mortos ao cadáver de muito tempo atrás? Os cadáveres de recém-mortos está se referindo aos mártires. E ao cadáver de muito tempo atrás está se referindo ao Cristo crucificado. E essa doutrina maligna, cristianismo, se originou com o quê? De Jesus ser Deus. Jesus ser Deus se originou da onde? De João. Bom, isso é o que eu tinha que destacar aqui. Está bem claro aqui que João ele está considerando como doutrina maligna essa história de dizer que Jesus é Deus, porque, segundo ele, isso não está nas escrituras judaicas, e que o cristianismo começou do judaísmo. Quem inventou essa história de Jesus Deus foi o Evangelho de João. Em nenhum lugar ele diz que o Evangelho de João foi escrito pelos romanos. Não, a diversão diz isso, tá? Nem ela diz isso. Então, assim, em nenhum lugar está dizendo que o cristianismo foi invenção dos romanos. Não está dito isso. Em nenhum lugar ele está negando a historicidade de Jesus.
Ele está negando que Jesus é Deus. É isso que ele está querendo dizer, que isso não está nas escrituras judaicas. É isso que ele está alegando. O argumento dele é esse. Ele não está questionando a historicidade de Jesus. E ele está dizendo claramente que essa fábula, qual? De Jesus ser Deus, foi uma invenção do Evangelho de João. Então, a multiversal, não sei como é que eles pegam esse texto para usar para corroborar a tese deles. Se eles insistem em que os romanos não escreveram o Evangelho de João. Eu não consigo entender. Muito obrigado.